Casa Litoral Norte está localizada na cidade de Xangri-Lá, litoral norte do Rio Grande do Sul. Essa é mais uma casa assinada pela Merece Arquitetura. Nas conversas iniciais de briefing para a Casa Litoral Norte, surgiu uma questão muito interessante. Os pais já usam muito uma casa de praia no litoral de Santa Catarina, que seria a casa principal, e a Casa Litoral Norte seria uma segunda casa, muito mais voltada para o uso dos filhos que estão entrando na adolescência. Dessa forma, a ideia era ter uma área social ampla, que pudesse trazer os amigos tanto dos pais quanto dos filhos, mas ao mesmo tempo ter uma certa privacidade, já que os pais estariam aqui e poderiam curtir o seu momento separado dos filhos. A ideia de dois prismas, um mais brutalista em concreto aparente, sendo toda a parte íntima da casa, e um outro prisma em pedra, fazendo toda a parte mais de serviço. Isso fica muito claro na volumetria e na funcionalidade da casa. Através de uma lareira, um outro plano de pedra aí bem claro, super iluminado, super leve na ambiência da casa, através de uma linha de luz entre este plano de pedra e o volume brutalista superior, a gente consegue ter a ideia de este grande volume estar flutuando sobre a casa. Então, dessa forma, a gente teve tanto a intenção do brutalismo, que era muito importante para este projeto, assim como a leveza que os clientes buscavam para a ambiência da casa. De que forma que a gente controla a luz e a privacidade dos ambientes. Então, nesta casa, para a parte social da casa, a gente acabou usando cortinas rolô em cool black, então uma cortina que fica fechada, dá essa ambiência mais sóbria através do preto, mas ao mesmo tempo te traz uma privacidade muito bacana para quem enxerga a casa de fora para dentro, mas não tira tanto a visão de quem está dentro do espaço para fora. Já na área íntima da casa, a ideia foi trabalhar com tecidos mais leves, como o linho, e cores bem claras também, tanto cru quanto cinza claro. Isso faz um contraponto com o mobiliário de maneira geral, que em alguns locais na parte íntima é mais escuro, e isso com tecidos através das cortinas também te traz esse aconchego necessário para um descanso merecido. Esse projeto tem diversos detalhamentos, incluindo pedras, uma volumetria marcante no concreto aparente, um detalhamento sofisticado de mobiliário, de iluminação. São diversos pontos onde a equipe de construção civil, de marcenaria, de pedra, tem que estar em total sintonia. Essa obra teve uma particularidade que a gente inverteu o sentido das formas de madeira, o que marca o concreto aparente pelo lado externo. Tem que ter o cuidado para as etapas de concretagem, o cuidado na montagem dessas formas sequenciadas conforme a paginação que vem de projeto, os cuidados com a hora da concretagem, com a hora de desforma, e muito importante é pós-concretagem não ter nada que mancha ou que agrida esse concreto. Então manter essa manutenção durante o período de obra, que ainda é um período sujo de etapa de construção do nosso projeto. Então são diversos pontos que toda a equipe tem que estar engajada e entendendo o que é o resultado final para o concreto poder ficar com a qualidade que a gente teve nessa obra. Diferente de outras casas de praia, essa casa foi concebida para uso durante todo o ano. Então a gente precisava preparar, através dos equipamentos, a casa para uso no verão e no inverno. Equipamentos óbvios, né, como uma boa churrasqueira automatizada, adegas para um vinho ou uma cerveja, são equipamentos muito bacanas, assim como o tradicional ar-condicionado. Porém, para a questão de uso no verão, a ideia de uma piscina aquecida com bomba de calor, que tem um gasto energético bastante alto, assim como no inverno com piso aquecido, a ideia então de termos placa fotovoltaica gerando energia o ano inteiro para que realmente fosse uma casa super bem conceituada em termos de utilização de energia. Esses equipamentos usados de maneira correta dão a esta casa um conforto perfeito, tanto no inverno quanto no verão. O posicionamento das placas ele foi feito de forma que não interfira na arquitetura. O uso das placas fotovoltaicas elas estão cada vez mais difundidas e a gente utiliza em quase todos os projetos. Então o posicionamento, a inclinação dessas placas de forma que elas produzam a energia necessária, mas que elas não interfiram na arquitetura é o mais importante. Toda a energia necessária para a iluminação da casa, seja ela cênica, seja ela principal, seja ela de jardim, ela é produzida pelas placas fotovoltaicas. Então ela nos permite
abusar dos pontos de iluminação. Isso é muito legal porque a casa ela é autossuficiente, ela produz a sua própria energia, então a gente consegue utilizar essa energia produzida em diversos fatores da casa, tornando ela super inteligente e autossustentável. A iluminação, especificamente, ela foi pensada com uma lógica de conforto. Então, muito mais pontos, mais fracos, com menor potência, distribuídos de uma maneira harmoniosa ao longo do projeto. A gente consegue salientar pontos arquitetônicos interessantes, como escadas, mobiliário, e dar luz para objetos de design da casa. Quando iniciamos um projeto de arquitetura, para termos um resultado muito bacana como o desta casa, a ideia é passar pela prancheta, ter um desenvolvimento de um projeto muito legal, depois começar a juntar com bons fornecedores, toda a parte de mobiliário interno, então fazer sentido para o espaço que está sendo criado, passando pelos equipamentos, por todas as questões que vão até a iluminação, que é um detalhe super importante, e também o paisagismo, principalmente em casas em condomínio, porque a gente, através do paisagismo, a gente acaba dando ênfase no projeto, tanto para uma área mais de fundos e piscina, quanto a parte principal da casa, o acesso principal. Então, através de um paisagismo, a gente consegue ter destaque para a fachada principal da casa, tendo uma ambiência convidativa para as pessoas acessarem a casa, como muito importante no projeto de condomínio é a privacidade em relação aos lotes vizinhos. Então, aqui a gente buscou um paisagismo bem fechado nas laterais, para que trouxesse essa privacidade e também uma ambiência muito legal para a parte interna da casa. De qualquer lugar que tu está na casa, tu está enxergando o verde da rua, e isso acaba sendo muito positivo para o projeto de maneira geral. Em relação ao uso da cisterna, que é a coleta da água da chuva, o armazenamento e o reaproveitamento dessa água, juntamente com a automação, a gente consegue ter um uso muito eficiente desse recurso. Então, a gente consegue irrigar setores diferentes da casa, plantas diferentes, em horários diferentes. Então, a gente consegue ter esse jardim super bem irrigado e com uma manutenção muito baixa. A questão de prazo que a gente comenta, que são 9 meses, eles se empilham ou, digamos, demandam mais energia de toda a equipe no último mês ou nos 2 últimos meses, onde entra a equipe de marcenaria, equipe de pedras, revestimentos, instalações, sistemas. Nós temos fotovoltaica, tem sistema de aquecimento de piscina, execução da própria piscina, que é a parte externa. Então, essa sinergia de todas as equipes, a conversa que tem que ter com eles, para que um venha sequenciado atrás do outro, recebimento dos materiais, é fundamental para que a gente consiga ter esse resultado neste curto espaço de tempo que é para a execução da obra. A arquitetura está nos detalhes, então cada item, cada detalhamento, cada acompanhamento da nossa equipe ao longo do processo, seja na marcenaria, seja nos equipamentos, seja nas pedras ou nas luminárias e cortinas, isso que faz a diferença no processo e que torna possível um resultado estético como esse.